No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Faça-se Você Mesmo, que é um romance publicado originalmente em 2018 pelo escritor argentino contemporâneo Enzo Maqueira e que foi publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Ponto Edita, que pretende publicar um outro livro do mesmo autor agora em 2022 e que foi quem me enviou esse exemplar e que é, portanto, a quem eu agradeço pelo envio. Bom, Faça-se Você Mesmo é um romance que acompanha um personagem não nomeado que praticamente fugiu de Buenos Aires e se refugiou em um vilarejo perdido nos rincões da Patagônia, onde ele costumava passar algumas temporadas na casa dos avós maternos durante a infância e o início da adolescência. Esse deslocamento geográfico inicial acaba sendo responsável, então, por um deslocamento temporal, já que para e passo nós acompanhamos o protagonista se instalando nessa casa da família, há também vários trechos em que esse personagem recupera algumas memórias do passado recente vivendo em Buenos Aires e por meio dessa recuperação nós temos alguns indícios que apontam os motivos que levaram o protagonista a uma fuga tão repentina, e ele também acaba fazendo a recuperação de memórias do passado remoto no convívio ali com os avós e com os amigos da vizinhança durante a infância e o início da adolescência. Então é no mínimo curioso perceber como um mesmo espaço pode gerar reações diferentes no protagonista, a depender do tipo de memória que ele evoca em seu contato primeiro com aquele ambiente da casa, da família. Talvez essa intermitência se deva ao fato de que nós estamos falando aqui de um sujeito absolutamente desajustado. E nesse sentido, o título Faça-se Você Mesmo já evoca a ideia do romance de formação, o que teoricamente sugeriria que nós entraríamos em contato com um protagonista que gradativamente se aproximaria de um determinado ideal social, mas não demora muito para a gente perceber isso, que não é nada disso o que acontece aqui em Faça-se Você Mesmo. E daí apenas lembrando da definição que o Marcos Vinícius Mazzari dá a romance de formação, aqui neste livro chamado Labirintos da Aprendizagem, Pacto Fáustico, Romance de Formação e outros temas de literatura comparada, na página 96 dessa minha edição, o Mazzari ele define romance de formação como um tema reservado aos romances nos quais o caminho evolutivo do indivíduo, a busca de sentido e a meta para a própria vida se processa numa época em que as normas e as ordens tradicionais já se encontram no estágio mais avançado de desagregação. Então, há no romance um movimento que oscila entre a aproximação e a rasura a esse tipo de texto, que é o romance de formação, e esse não lugar do livro do Enzo Maqueira é também o não lugar do protagonista que ele nos apresenta. Agora veja, o romance como forma literária, ele surge de modo a suprir os anseios de uma burguesia que, nós estamos falando aqui do século XIX, que até então era recém-consolidada e que queria se ver representada na arte. E é por isso que pessoas como o Lukács dizem que o romance é a epopeia da burguesia. Então, como eu disse aqui várias vezes, a mentalidade burguesa ela se orienta a partir de três noções: a noção de família, a noção de trabalho e a noção de indivíduo. No caso aqui deste romance, né, no caso de Faça-se Você Mesmo, a família do protagonista existe apenas como memória. Ele passou a questionar o que ele faz no trabalho ao perceber que ele não conseguia aplicar na própria experiência aquilo que ele dizia aos outros, porque esse personagem aqui ele é um coach, o que dá novos sentidos ao título do romance.
e além de ser, evidentemente, um tipo de personagem que, por mais que seja comum hoje em dia, é muito pouco frequente quando a gente pensa nas páginas literárias. Eu achei isso muito curioso. Mas enfim, então, a família do protagonista só existe na memória, ele está o tempo todo questionando o seu trabalho e, como eu já disse, esse é um sujeito desajustado, portanto, o fato de ser coach aparece aqui como uma grande ironia, uma dentre várias outras ironias presentes aqui neste romance do Enzo Maqueira. E mais do que um desajustado, esse personagem é um sujeito sem identidade. Então, mesmo aquilo que representa a futura profissão dele, ou a profissão que ele pretende ter dali por diante, se baseia muito mais em copiar as identidades e os estilos alheios do que em desenvolver uma identidade e um estilo próprios. Daí, depois eu vou explorar um pouquinho melhor sobre essa futura profissão ou essa pretensa futura profissão do protagonista. Diante disso, diante dessa rasura, dessa fratura em todos aqueles elementos que, digamos assim, orientam e baseiam toda a mentalidade burguesa, diante disso, a trajetória desse personagem nessa incapacidade de passar por um processo de formação indica também a falência de todo um estilo de vida atrelado a esse tipo de personagem nesse tipo de romance. Então, a falência do protagonista aqui é também a falência de todo um tipo de pensamento que ele teoricamente representa ou representaria. Pensando nesses detalhes, então, vamos ao título. Primeiramente, há aqui uma recuperação lá do Faça-se Você Mesmo, né? Mas essa que é aquele lema norte-americano, estadunidense, enfim, mas essa recuperação do do it yourself, ela aparece aqui na chave da ironia, já que, como eu disse, esse protagonista, ele é um coach que não consegue aplicar todo aquele discurso de autoajuda, todo aquele discurso motivacional que ele tanto ensina às outras pessoas. Na verdade, ele é um grande fracassado que se dá conta de que o trabalho dele era basicamente incentivar as pessoas medíocres com um discurso absolutamente vazio. E o fracasso do protagonista é a grande beleza desse livro, digamos assim, porque esse protagonista, ele acumula fracassos ao longo de todo o romance e ele vai se afastando de toda aquela felicidade meio obrigatória de hoje em dia e que acaba sendo um pouco sufocante. Então me parece que este romance aqui, ele acaba se colocando nessa posição crítica quando a gente pensa em toda a nossa contemporaneidade mesmo. Mas enfim, isso tudo acaba se ligando a um outro sentido possível do título, que é a necessidade de ser outro diante da incapacidade de ser você mesmo. E isso aparece aqui de vários modos. Então, pensando nessa sociedade diabolicamente feliz, ela acaba gerando a necessidade de você se comparar com o outro, de você ser o outro. Pensando no protagonista, ele não faz mais do que planejar o tempo todo ser alguém que ele não é e que provavelmente ele não será. Pensando no avô do protagonista, que é quem lhe diz pela primeira vez, faça-se você mesmo, por mais que esse avô se vanglorie dizendo ter ido à guerra e ser um sujeito corajoso, etc e tal, há um momento em que essa história é posta em dúvida por um outro personagem aqui do romance. Pensando no vizinho do protagonista, ele não consegue ser ele mesmo porque logo de cara esse protagonista já esvazia a identidade do vizinho ao perceber que ele é muito parecido com o Freddie Mercury da banda Queen. Então esse foi um outro detalhe que eu achei muito curioso aqui. Mas enfim, pensando nessa antiga profissão do protagonista, as pessoas procuram os coaches exatamente para tentar
ser elas mesmas, mas sendo um outro ao mesmo tempo. E essa postura contraditória é muito interessante, e essa contradição vai estar posta aqui no romance também em vários momentos. E pensando no romance em si, ele também tem uma identidade meio fluida ao se aproximar do cinema, sobretudo aquele cinema da Nouvelle Vague, porque a grande aspiração desse protagonista é ser um cineasta, e por mais que ele, enfim, esteja ainda neste momento de se livrar dos vestígios desse passado recente, ele fica o tempo todo planejando essa carreira como cineasta, e é por isso que há várias referências ao cinema ao longo do romance, e é por ele ser um aspirante a cineasta que antes eu disse que a identidade profissional desse protagonista se baseia, antes de tudo, em copiar o estilo de outros cineastas que ele admira, já que todos os rascunhos de filme que ele vai fazendo ao longo do livro não são desenvolvidos e provavelmente não vão sair do papel nunca. Além disso, pensando na forma do romance, por vezes ela se apropria de algumas técnicas do cinema ou se aproxima lá do roteiro. E nesses momentos, o uso dos verbos no presente do indicativo reforça ainda mais essa fluidez do gênero do texto. Então, é muito interessante como o cinema ele aparece aqui não só como conteúdo, mas também como forma em determinados momentos, como por exemplo aqueles em que o narrador ele começa a descrever um determinado objeto, um determinado espaço, quase que usando uma técnica de zoom de cinema, como se a câmera fosse se aproximando cada vez mais e focalizando um único espaço ou um único objeto. Pois bem, como eu disse antes, o protagonista parece ter fugido de Buenos Aires. E bem aos poucos ele vai soltando pistas que indicam as causas dessa fuga. E eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas o fato é que esse protagonista tinha uma relação não muito amistosa com uma moça chamada Martina, e justamente em uma das tentativas de reconciliação entre os dois, quando tudo parecia estar indo maravilhosamente bem, acontece um pequeno incidente que a gente só vai entender de fato depois de algum tempo, e graças a isso é que se dá a fuga desse sujeito aqui, pelo menos em um primeiro momento. Então foi por causa desse incidente que o protagonista decidiu se afastar e fugir de volta para esse espaço da infância ali nos rincões da Patagônia. O que acontece é que no meio da viagem, esse protagonista se convenceu de que essa viagem seria a oportunidade perfeita para pensar em um roteiro de filme. Então, há nesse impulso Então existe no livro esse impulso de ver na casa da infância um lugar utópico que lhe permitisse se tornar ali um grande cineasta e assim finalmente atingir a felicidade. Porém, todo aquele clima bucólico do início do romance vai aos poucos dando espaço a uma sensação de desalento, porque afinal de contas, os parentes desse protagonista estão aparentemente todos mortos, os amigos de infância dele foram todos embora, a casa está velha, vazia, empoeirada, etc. Então todo aquele idílio dirigido a esse espaço do passado acaba dando espaço a uma sensação muito mais apocalíptica, conforme a gente se dá conta do quão decrépito está aquele lugar ali onde o protagonista resolveu se refugiar. Então, aqui a utopia aparece como esse não lugar mesmo, porque o protagonista se dá conta aos poucos de que até as memórias que ele tem da infância são meio medíocres e não dariam um bom filme, mas ao mesmo tempo ele se mostra bastante ambicioso
ao antecipar as críticas que o elogiam como o responsável por um filme profundo e poético sobre a beleza e a poesia do cotidiano e da infância, etc. Porque durante esse deslocamento de Buenos Aires a essa casa da infância, o protagonista tem a ideia de fazer esse filme, e esse filme seria um filme meio autobiográfico, enfim. Portanto, é no mínimo curioso, para não dizer engraçado, acompanhar esse contraste entre os devaneios de um sujeito que perde horas do dia imaginando a recepção positiva de um filme que sequer existe e que talvez jamais venha a existir, e a verdadeira situação desse sujeito. Então esse contraste ganha ares quase tragicômicos em vários momentos do romance, porque nós estamos falando de um homem solitário, em crise, obsessivo, fragilizado, frustrado, hipocondríaco, porque o tempo todo ele acredita estar com uma doença terminal graças ao tal incidente envolvendo a Martina e a sua consequente fuga de Buenos Aires. Nós estamos falando de um sujeito covarde que não tem coragem de enfrentar os cachorros da rua. Nós estamos falando de um sujeito que é incapaz de se impor e por isso assiste passivamente o vizinho modificando alguns detalhes do jardim que era do avô, da casa, do terreno, e por mais que ele se sinta lesado, ele se sinta ali invadido por aquela presença do vizinho, esse protagonista não consegue fazer nada, ele não consegue se impor, ele não consegue colocar limites às investidas desse sujeito que parece o Freddie Mercury. Então, nós estamos falando ali desse sujeito que ele é de uma passividade muito grande quando a gente pensa nessa postura mais combativa. Além disso, nós estamos falando de um sujeito que não tem qualquer tipo de convicção e que é muito apegado a uma ideia de futuro que claramente ele não vai conseguir atingir, e isso o impede de agir no presente. Então, por exemplo, ele quer ser um grande cineasta e para isso ele precisa ter o filme perfeito. Mas para ter o filme perfeito, ele acredita que precisa da ideia perfeita. E como essa ideia perfeita não vem, ele procrastina o tempo todo e fica espiando o vizinho por cima do muro, andando pela vizinhança, correndo dos cachorros, comprando carne na mercearia, flertando com uma moça na praia, lembrando dos amigos da infância, remoendo as frustrações da adolescência, etc, etc, etc. E aí, como o protagonista não consegue sair do lugar e ter essa ideia perfeita, ele se sente descontente com todas as outras ideias que ele já teve e por isso ele nunca progride no tal roteiro que ele pretende escrever. E o interessante de ir acompanhando todas essas tentativas frustradas de escrever um roteiro é que como os rascunhos do protagonista se baseiam nas memórias que ele tem da infância, aos poucos ele vai virando um personagem de si mesmo, até que chega um ponto em que não dá mais para saber com certeza o que de fato aconteceu e o que ele foi projetando para ficar melhor nesse seu roteiro imaginário. E a cena em que ele está na praia e recebe uma ligação é um bom exemplo dessa confusão entre o que de fato está acontecendo e aquilo que ele está planejando colocar no filme, mas aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes, apenas se lembre dessa cena quando você... se lembre dessa minha ideia quando você chegar a esse trecho do romance. Mas enfim, existe aqui no livro vários momentos que apontam para essa indistinção entre a realidade e a ficção. E isso já está posto desde a epígrafe do romance, que aponta para esse caráter mais enganoso da linguagem que faz com que o sujeito queira se afastar dela. E daí a epígrafe é uma frase do Godard que diz: as palavras "não quero voltar a saber delas". Além disso, assim como o roteiro vem aos poucos para o protagonista, as informações sobre o passado dele, seja o passado recente em Buenos Aires, seja aquele passado remoto da infância, essas informações
elas também vêm de modo descontínuo e cumulativo. Então, existe aqui uma quase equivalência entre o roteiro que ele está escrevendo e o próprio romance que nós estamos lendo, o que chama a nossa atenção para o fato de que, tão enganosa quanto a linguagem, é a memória. Portanto, é bom a gente desconfiar dessas lembranças do protagonista, porque afinal de contas, se ele está fazendo um filme sobre a própria infância, ou se ele planeja fazer um filme sobre a própria infância, nada nos garante que essas memórias sejam verdadeiras de fato. E por falar em todas essas memórias, nessas lembranças, conforme o protagonista recorda dos tempos da infância e da adolescência, vão surgindo novos personagens, como é o caso, por exemplo, do avô, que se divertia atirando nos gatos da vizinhança, e do Leandro, que é um amigo de adolescência ali do protagonista, e ao contrário do protagonista, que era ali um menino criado em apartamento, com todos os cuidados, etc e tal, esse tal desse Leandro era um rapaz criado no campo, e por isso ele era quase um mentor do protagonista quando os dois iam, por exemplo, explorar algumas cavernas da região, ou então passavam as tardes matando lagartos com um estilingue que eles mesmos faziam. Então veja que o passado remoto, ele era esse lugar de uma masculinidade mais bruta, de uma masculinidade mais violenta. Já quando o protagonista se lembra do relacionamento dele com a tal da Martina e se lembra, por exemplo, que ela gostava de ter um papel mais ativo durante o sexo, digamos assim, ou então quando ele passa a observar o vizinho parecendo o tal do Freddie Mercury, todos esses indícios de um passado mais recente ou do próprio presente do protagonista deixam claro que no presente a masculinidade ela acaba passando por um processo de redefinição, e esse é mais um motivo para que o protagonista fique em um lugar de fronteira e não saiba muito bem o que fazer de si mesmo, se ele deve se apegar a toda aquela masculinidade falida representada pelo avô e pelo amigo da infância, aquela masculinidade que já não tem mais espaço no nosso mundo, ou se ele deve aceitar essas novas configurações da masculinidade, digamos assim, com as quais ele entrou em contato graças ao vizinho, que parece com o Freddie Mercury, e graças a Martina. E é por isso que, por exemplo, o João Paulo Cuenca diz no prefácio aqui dessa minha edição que esse questionamento da masculinidade é um dos centros de interesse do romance, e eu concordo muito, porque esse questionamento da masculinidade nada mais é do que mais um dos elementos que reforçam a crise pela qual está passando o protagonista. E isso se liga muito bem a algo que eu mencionei no meu vídeo sobre Distância de Resgate, que é um romance da Samantha Schweblin. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Naquele vídeo, eu comentei que na literatura argentina, o campo surge como um espaço simbólico de uma tradição predominantemente masculina e como um espaço ligado ao regionalismo. E se, em Distância de Resgate, esse espaço vai ser rasurado pelo elemento fantástico e pela presença feminina, aqui em Faça-se Você Mesmo, a rasura desse espaço do campo, porque nós estamos falando ali de um vilarejo perdido nos confins da Patagônia, então, neste romance, a rasura desse espaço se dá por esse questionamento da masculinidade, aliado à representação do campo como um espaço árido, um espaço meio sombrio, um espaço sem qualquer exuberância possível, até porque o vizinho do protagonista constrói um muro que bloqueia a visão que o protagonista teria da paisagem, e isso reforça
a ideia de que o deslocamento desse protagonista não é apenas horizontal, ele também acontece verticalmente. Então, esse protagonista, ele volta não só ao interior do país, mas também ao interior de si mesmo, conforme ele passa a habitar esse lugar cheio dos fantasmas do passado e se dá conta de que, por mais que a memória faça parecer que o tempo não passou, há várias marcas físicas que demonstram essa passagem do tempo, como é o caso, por exemplo, do estado do jardim da casa, ou ainda das teias de aranha que encobrem, que se espalham por todos os cômodos. Então, conforme o protagonista estava viajando até essa casa, até esse espaço do passado, ele tinha aquela imagem idílica da infância, etc e tal. Mas aí quando ele chega nesse lugar, ele se dá conta de que o tempo não só passou, mas também destruiu tudo aquilo, toda aquela luminosidade que ele associava ao campo. E mais, o muro que o vizinho constrói, que impede a sua visão da paisagem, é bastante representativo da falta de convicções, da falta de certezas do protagonista. É como se ele não pudesse mais olhar para frente e por isso ele se apega obsessivamente às memórias, ficando nessa fronteira que é interior, quando a gente pensa no bloqueio dele como cineasta, mas que também é uma fronteira exterior graças a essa imagem do muro literalmente tapando a sua visão. E tudo isso se aprofunda ainda mais quando nós percebemos, quando nós pensamos nessa posição limítrofe que o personagem acredita ocupar porque ele acha que está com uma doença terminal. Então ele se coloca ali nesse ponto derradeiro entre a vida e a morte. Então essa posição intervalar dele se estende para vários campos da narrativa. Diante disso, quer dizer, diante dessa percepção sobre si mesmo, resta ao protagonista ir contemplando aquele mundo do passado, aquele espaço da memória que vai aos poucos se desfazendo sem que ele possa intervir diretamente em nada. E é essa paralisia que impede que o personagem avance para o processo de formação indicado pelo título do romance. É como se o Enzo Maqueira estivesse nos mostrando com essa narrativa que se a formação do indivíduo deve acompanhar as transformações da sociedade, como disse o Marcos Mazzari naquele trecho que eu li no início do vídeo, então o modo como as sociedades se configuram hoje torna qualquer formação praticamente impossível e é daí que vem todas as crises desse sujeito aqui diante do vazio que o mundo passa a representar. Então fica aqui essa dica de um livro excelente e que toca de maneira muito interessante em vários temas que me parecem muito pertinentes para essa nossa contemporaneidade. O estilo do Enzo Maqueira é um estilo muito interessante, então esse é daquele tipo de livro que você começa a ler e quando você leu o livro praticamente todo de uma vez só. Então fica aqui essa sugestão de leitura. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode entrar em contato com a editora Ponto Edita e assim você adquire aqui o livro. Vou deixar lá embaixo também o link para o meu vídeo sobre distância de resgate e o link para o meu perfil no Apoia-se. Então, se você puder patrocinar este meu trabalho aqui, entre lá no link que eu vou deixar abaixo e lá você vai ter acesso não só aos planos de apoio, mas também às recompensas correspondentes a cada um desses planos, certo? É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.